Bom, quero saudar a todos que estão conosco nessa noite e como eu já estou ficando íntimo dessa coisa de falar para a tela, então vou usar a expressão dos YouTubers, né? Fala, galera! Então, vamos lá. Começando falando acerca da aliança de Deus, e entendendo as alianças do Antigo Testamento e a sua relação com a aliança em Cristo, a nova aliança em Cristo. Muito bem, queridos. Na semana passada, nós começamos, falamos um pouco da biografia, ah, vimos aqui esse texto que serve de referência, Levítico 26:12, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. A ideia é que a aliança, ela representa um relacionamento. Então, guarde bem essa expressão, né? O relacionamento. A aliança representa relacionamento. E, no caso, nós estamos estudando o relacionamento entre Deus e o seu povo, Deus e o homem. Semana passada nós vimos que estudar as alianças de Deus nos ajudam a entender a própria vida, a estrutura para a vida, os relacionamentos, seja o casamento, seja a questão do trabalho, e todas as questões fundamentais da vida podem ser melhor compreendidas a partir de um entendimento da aliança. Também vimos que entender a aliança é fundamental para você compreender a Bíblia, especialmente na relação em que há entre o Antigo e o Novo Testamento, e perceber que há uma única aliança que passa como um fio costurando toda a história, todos os atos de Deus e levando-nos à cruz de Cristo. Então, há uma relação estreita entre tudo que acontece do Antigo até o Novo Testamento como uma só aliança, que é a aliança da graça. Nós vimos aqui nessa figura que a aliança no Antigo Testamento, ela vai ter momentos em que ela será manifestada de Deus para o homem, sempre de Deus para o homem, nunca ao contrário, mas sempre por iniciativa de Deus. Primeiramente, Adão, naquilo que chamamos de aliança da criação e que vale para todo homem. Depois, em Noé, como uma nova criação, já que a primeira criação vai ser toda destruída, vai sobrar uma só família. É como se fosse um novo Adão, Noé. E em Noé, Deus irá realizar também uma aliança, tanto antes quanto depois, propriamente do dilúvio. E na medida em que ele fizer esta aliança, nós vamos perceber, primeiramente, que Deus está renovando uma aliança que ele já fez antes. Então, em Noé, nós vamos encontrar o eco da aliança de Adão. E vamos ver que Deus vai abrir mais aspectos em relação a essa aliança com Noé, porque é uma aliança feita já na condição do homem como pecador. Então, diferente de Adão, agora esta aliança com Noé é uma aliança feita com uma humanidade em pecado. Depois ela é ampliada. Veja aí o sentido, né, de ampliação, de progressão. Ela é ampliada em Abraão, através de uma aliança com um homem para que ele seja uma grande nação e abençoe todas as famílias da terra através desta nação e especialmente através de um descendente desta nação. Depois, esta nação, ela passou a existir, se tornou escrava no Egito, foi liberta e lá em Gênesis capítulo 19, Deus faz uma aliança com esta nação através de Moisés. Então nós temos aqui em Moisés uma aliança com o seu povo, onde nós vamos conhecer as leis de Deus de uma forma mais definida, mais clara, mais ampla. Então você tem aqui a aliança mosaica. E depois, em Davi, nós temos uma nova aliança com este rei, um homem que era rei e que tipificou o próprio Senhor Jesus Cristo como rei. Deus fez uma aliança com o reinado de Davi, um reinado que jamais teria fim. E esse reinado ele vai ser cumprido em Cristo. Então, a Bíblia ela vai apresentar esses momentos em que Deus
fará e renovará e ampliará a sua aliança, mas ela é sempre uma só aliança, a aliança da graça de Deus a partir de Noé e a aliança das obras em Adão. Bom, nós vimos na semana passada a aliança da criação, que Deus criou o homem, criou o universo, criou os seres, mas tão somente o homem é aquele ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança, único com quem Deus poderia realizar uma aliança, porque somente com o homem é que Deus faz e tem um relacionamento. Então, sempre a aliança traz a ideia de relacionamento. E Deus, então, faz um relacionamento com o homem, estabelecendo os princípios desse relacionamento. E nós vemos que o princípio do relacionamento do homem com Deus passava pelo sábado, que era a separação de um dia, considerando esse dia um dia sagrado, um dia de devoção a Deus e, ao mesmo tempo, um dia de descanso, em que ele daria uma pausa em todas as suas atividades, nada mais teria importância diante do reconhecimento de quem Deus é, da adoração a esse Deus, do convívio com esse Deus. Então, este era o sábado. Vimos também que nesta aliança de Deus com o homem, ele estabeleceu o casamento. Homem e mulher os criou. Então, há uma definição ali em relação ao gênero e também quanto ao relacionamento que traria procriação e multiplicaria a raça humana e assim manteria e aumentaria a vida sobre o planeta. Então, primeiramente, esses dois aspectos, eles são de fundamental importância para a manutenção da vida. Não considerar o sábado representaria morte para o homem. Não considerar o casamento, o relacionamento e a procriação também geraria morte na vida do homem. E o terceiro item também, Deus estabeleceu um relacionamento com o homem de trabalho. O trabalho, ele não é consequência do pecado. O trabalho, ele está no DNA do homem, como Deus o criou. Homem e mulher foram criados para trabalhar, para usar os seus talentos, dons, para trabalhar a terra, para cuidar, para cultivar o jardim de Deus. Então, são elementos básicos aí dessa aliança com Deus. E se o homem respeitasse o sábado, o aspecto do casamento, aí você tem a questão sexual envolvida, o homem respeitando o trabalho, ele teria condições de continuar vivendo sobre o planeta que Deus criou. E aí nós estudamos na semana passada um aspecto importante do capítulo 1, que é a imagem e semelhança, que aparece já na primeira página da Bíblia. E nesta imagem e semelhança, nós vemos o aspecto da aliança de Deus com o homem, da aliança da criação. E vimos um outro sentido para esses termos, imagem e semelhança. O que nós estudamos? Nós vimos que, quando nós consideramos esse mesmo texto lá de Gênesis capítulo 1, sob o pano de fundo do Oriente Próximo Antigo, né? Nós vemos que quando você lê Gênesis, à luz de como os povos da Mesopotâmia, povos antigos, egípcios e outros, também liam ou entendiam esses termos, imagem e semelhança, nós podemos aplicar essa ideia à Bíblia no sentido de que imagem, que é a palavra selem no hebraico, significa de fato imagem, né? Uma coisa concreta. E Deus fez o homem como esta imagem de Deus. Não como coisa concreta no sentido de Deus ter uma imagem e o homem ser uma cópia, um copiar e colar de Deus. Mas Deus colocou o homem para ser um governante dele sobre a terra. Este é o sentido que, quando comparado com outros textos do mesmo período em que Moisés escreveu Gênesis, nós vemos que esse termo é usado dessa forma. Ou seja,
O homem é como se ele fosse um representante de Deus. Pensa na seguinte figura: quando um rei, naquele período antigo, ele construía uma estátua e colocava essa estátua em algum lugar do seu reino, ele queria deixar muito claro que aquele lugar estava debaixo do seu governo, do reinado dele. Portanto, que todos respeitassem isso. Aquela imagem demarcava o território e o governo e a soberania, no caso, daquele rei naquele determinado local. A imagem, no sentido humano, também teria esse aspecto de que Deus nos colocou para marcarmos o nosso território como sendo um lugar onde nós dominamos, mas não um domínio sem responsabilidade e não um domínio no qual nós somos declarados donos. Não, nós recebemos de Deus a incumbência e a responsabilidade de cuidar desse jardim, de sujeitar todos os animais, peixes, flora, tudo está debaixo do nosso desse nosso governo, mas com responsabilidade, porque em última instância tudo pertence a Deus. A terra, todos os seres que nele habitam, tudo pertence a Deus. Então, tudo é colocado nas nossas mãos para nós trabalharmos debaixo do governo de Deus. Então, nós somos como que subregentes. Então, essa ideia está no termo imagem. E, em semelhança, está a ideia de que nós somos filhos de Deus. Mas isto, referente lá ao texto do Gênesis. O homem foi feito filho de Deus. Também essa expressão semelhança, entendida como filho de Deus, é possível, né, ter esta exegese com base nos textos também da antiga Mesopotâmia, os textos do Oriente Próximo Antigo. Quando a gente compara como eles utilizavam esse termo, e também com outros textos da Bíblia, em que, por exemplo, tem um texto de Gênesis em que Adão fala do seu filho, lá também é colocado o mesmo termo, semelhança. Então, o homem foi feito para governar e foi feito para ter um relacionamento direto com Deus e um relacionamento de proximidade, como filho. Então, imagine que isso traz uma implicação muito importante. Como filhos, nós somos herdeiros de todas as coisas. O mundo foi feito para nós desfrutarmos como algo que nos pertence como filhos daquele que é efetivamente o dono de todas as coisas. Então Deus fez o mundo para que o homem pudesse desfrutar dele. Hoje existe uma promessa, né, de que os mansos habitarão a terra. Existe uma promessa de que o povo de Deus efetivamente irá desfrutar de novos céus e nova terra quando Deus os formar novamente. Nessa e numa relação, né, de filhos desse Deus. Bom, nós sabemos que depois o pecado quebrou esse relacionamento e que o homem hoje não é mais por natureza filho de Deus. É preciso que uma outra aliança entre em jogo e seja cumprida para que o homem possa voltar a esse estado de ser filho de Deus. E vimos também que há uma preposição ali no texto quando diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A é crase, ou seja, preposição mais artigo. E ali a ideia de que não é o homem feito conforme a imagem, na imagem, e não o homem feito imagem de Deus diretamente. Há uma diferença aí, que o homem não é uma cópia e cola de Deus. O homem não é um ser divino, mas ele foi feito na condição de vice-regente, de regente ou um rei vassalo que governa, mas sob a autoridade de um rei maior. Bom, então já falamos disso, e a conclusão é que, como servo-rei e filho de Deus, a humanidade mediará o governo de Deus para a criação no contexto de um relacionamento de aliança com Deus, por um lado, e a terra por outro.
Portanto, o conceito de reino de Deus é encontrado na primeira página das Escrituras. Algo aqui muito interessante, porque imagine o seguinte, você comprou um sítio, e aí você vai colocar uma pessoa para trabalhar nesse sítio, para cuidar do sítio para você. Qual seria o critério que você adotaria, ou qual a qualidade principal que você procuraria ter em mente, né? O que você acharia mais importante para colocar essa pessoa lá? Eu acredito que qualquer um de nós pensaria em competência, alguém que saiba fazer o serviço, mas, sobretudo, alguém de confiança. Porque você vai ter um relacionamento com essa pessoa na medida em que você vai colocá-lo dentro da sua casa, na medida em que você vai dispor para essa pessoa dos seus bens materiais, às vezes também das pessoas da sua casa, dos horários que você sai e entra, da chave da sua casa, do seu sítio, por exemplo. Então é preciso que haja uma relação de confiança, que com o tempo poderá até se desenvolver e fazer com que essa pessoa, que é o seu funcionário, se torne praticamente uma pessoa da família, né, em que você divide dores, dificuldades, em que você fala, olha, está aqui a chave, por favor, fica aí no sítio durante uns dias, me ajuda com esse problema e vice-versa, né, você ajudando a pessoa e a pessoa te ajudando. Bom, quando Deus nos criou, ele nos colocou também dentro de um jardim, ele, no caso do Adão, né, deu a ele uma tarefa, e essa tarefa e esse jardim, Adão poderia desfrutar de todas as coisas lá, mas sempre tendo uma relação próxima de Deus, uma relação de intimidade com Deus. Então Deus coloca Adão dentro desse jardim para que ele pudesse ter esse relacionamento, mas sob uma condição, que ele nunca o traísse, que ele nunca o desrespeitasse, que ele nunca o desobedecesse. Então, tudo isso faz parte dessa aliança da criação de Adão, da criação do homem, né, em Adão. Bom, vamos dar então sequência e vamos aqui, isso já colocamos. Veja, conforme a imagem e semelhança divina, não é de admirar que a aliança mosaica que busca implementar isto na família de Abraão possa ser resumida em fornecer orientação divina a respeito de. Olha só, quando Deus estabeleceu a aliança dele com Adão, você vê que os princípios são os mesmos princípios que depois vão ser exigidos na lei mosaica. Quais sejam? Um relacionamento correto com Deus, lembra lá da questão do sábado, né? Também vai entrar aí a questão da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que Deus colocou no jardim e disse, do fruto dessa árvore não comereis. Então existe aí uma questão de relacionamento correto com Deus, que ele estabeleceu com Adão, como tratar um ao outro de maneira genuinamente humana. Isso também está inferido na forma como Deus se relaciona com o homem. A partir do momento que Deus criou a mulher, passou a haver um relacionamento entre os dois, e esse relacionamento era um relacionamento genuinamente humano, era um relacionamento amoroso, era um relacionamento bom, que a partir do pecado vai ser quebrado, e eles ambos vão começar a ter problemas nesse relacionamento. Então, quando a gente vai lá na frente na lei mosaica, nós vamos perceber que Deus vai tratar de leis para restabelecer a forma correta deste relacionamento. E também como ser bons mordomos dos recursos da terra. Deus vai tratar, inclusive, da necessidade de que o homem deixe a terra descansando a cada 7 anos. No 7º ano, o homem deixe a terra descansar. Vou fazer até um parênteses aqui. Nós estamos num período de descanso da terra, forçado, né? Um vírus veio, alterou toda a rotina, a terra entrou em descanso parcial e a gente já vê como a natureza tem se recuperado
como a natureza tem reagido de forma positiva apenas com essa diminuição, seja do tráfego, né, nas rodovias, trânsito no mar, né, a poluição provocada pelo homem. Então, vários lugares se vêem tartarugas marinhas, onde fazia tempo não se via, aves voando para lá e para cá, e a natureza se reabilitando apenas com uma parada rápida, que a gente espera que seja rápida, né? Mas que vai mostrando essa reabilitação. E Deus havia estabelecido esse princípio em relação à terra para o povo de Israel, dizendo, olha, quando vocês usarem a terra, procurando tirar todo o recurso dela, vocês respeitem o descanso que a terra precisa ter para ela se recuperar e recuperar a sua força. E nesse ano do descanso, vocês deverão apenas colher aquilo que a terra produzir. Então, assim, é como se Deus estivesse dizendo, eu me responsabilizo por vocês. Né? Vocês não precisam se preocupar, porque a terra vai produzir o necessário. Então, a gente, ao ler a própria lei mosaica, nós podemos receber, né, perceber conceitos sobre o valor e o uso da própria terra, que a gente não respeita, né, o Ocidente, o mundo hoje não respeita, e a gente colhe resultados como os que a gente está vendo hoje. Bom, vamos lá. Gente, eu estou em Gênesis hoje e eu creio que eu não devo sair de Gênesis. Eu até havia dito semana passada que a gente daria continuidade chegando em Noé. Mas, como o nosso governador João Dória estendeu a quarentena até o dia 10 de maio, então acho que a gente não está com tanta pressa assim. Brincadeira, mas o ponto é que há tanta coisa que a gente pode aprender nesse texto do Gênesis que eu achei que seria melhor a gente gastar um pouco mais de tempo aqui. Há coisas aqui muito interessantes. Bom, agora vamos diminuir um pouquinho o ritmo. Gênesis 1, de 26 a 27, no contexto de Gênesis 2, de 8 a 17. Se você tiver aí a sua Bíblia, dá uma olhada e percebe que em Gênesis capítulo 1, do 26 a 27, você tem ali a criação do mundo, já no final do capítulo 1, e de maneira geral. E depois, no capítulo 2, ele parece que repete a criação do homem, né? Especificamente a criação do homem, mas aí ele entra em mais detalhes sobre não só a criação do homem, mas falando acerca do jardim do Éden e estabelecendo alguns princípios. Então, o capítulo 2, ele nos diz como este governo real, que é o governo que Deus deu ao homem, como ele funciona dentro da estrutura da aliança. Desde já, há uma coisa que podemos aplicar para nós, que é muito importante. Quando eu já mencionei aqui o sábado, quando eu falei do trabalho, do casamento, e da própria existência do homem, tudo o que nós fazemos está relacionado com Deus. Isso está dentro da própria aliança de Deus da criação. Tudo que esse homem faz, de trabalho, de casamento, quer comais, quer bebais, tudo que ele faz para a glória de Deus. Tem esse propósito. Tudo que ele faz está relacionado com Deus e está dentro desse relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele, portanto, não é uma coisa compartimentada, não faz parte do sábado apenas, não faz parte de um momento do seu dia, mas tudo aquilo que ele faz está dentro do relacionamento com Deus. E é como ele agrada a Deus. Então, há um aspecto também importante que o casamento ou o relacionamento agrada a Deus. Deus se agrada do casamento. Deus se agrada do trabalho. Quando você trabalha, você pensa que está fazendo, às vezes, uma coisa que é algo secular, né? A gente, às vezes, faz essa dicotomia secular e sagrado. Quando eu vou para a igreja, eu estou adorando a Deus. Durante a semana, eu estou realizando o meu trabalho, como se fosse uma coisa desconectada. E não é. Quando você está trabalhando, você está agradando a Deus, você está servindo a Deus, você está realizando o seu mandato, aquilo que Deus mandou que você fizesse. Isso faz parte dessa aliança da criação.
E afinal, é Paulo, né, que diz na sua carta aos Tessalonicenses, segunda carta, que se você não trabalha, que não coma, no sentido de que aquele que é preguiçoso ou que não quer desenvolver o seu trabalho, então esse não deve se preocupar em comer, né? A necessidade nos leva ao trabalho. Bom, eu quero ir para o Jardim do Éden e procurar observar aqui algumas questões que são muito interessantes para a formação da estrutura e a visão que nós temos do plano de salvação de Deus para nós, daquilo que faz parte da nossa identidade original e daquilo que Deus vai procurar resgatar e que foi perdido por causa do pecado. Então, eu quero primeiramente que você perceba que o Jardim do Éden, ele foi feito, né, um lugar separado, um lugar separado. Deus criou toda a terra, mas havia esse Jardim do Éden como um lugar fechado, um lugar protegido. Ele não é um lugar, não é toda a terra que é o jardim. Há um espaço que é protegido e que a gente vê que depois que o homem pecou, querubins passaram a proteger a parte da frente desse local, porque era um lugar muito especial. E a gente sabe que é um lugar especial porque lá estava a manifestação da presença de Deus. Há uma coisa aqui interessante, que a gente já pode começar a fazer aqui uma comparação com o tabernáculo. Quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, esse tabernáculo, ele é aquela tendazinha ali no meio do deserto, mas ele deveria ser separado do povo. Havia em volta desse tabernáculo como que postes e uma e haviam como é que fala, panos, né? Havia ali do lado peles que revestiam que cercavam, perdão, o tabernáculo e que separavam o lugar externo do lugar interno. Então, o Jardim do Éden, primeiramente, ele é um lugar separado. Quando a gente pensa de algo separado, nos vem logo a noção de santidade, um lugar santo, é um lugar separado. E há um aspecto também interessante da ideia do jardineiro. Quando a gente fala de jardineiro, normalmente na nossa cultura, a gente pensa num serviço secundário, num serviço de pessoas simples, né? Não é uma coisa que muito elevada dentro da nossa visão e dentro da nossa sociedade. Mas se a gente considera o que era um jardineiro lá nos períodos, né, do passado, aí no século XV antes de Cristo, a ideia do jardineiro era algo muito elevado. Por quê? Porque você tinha os reis, por exemplo, com os seus jardins bonitos, e ter um jardim era como se você tivesse o poder de controlar a natureza. Então, a beleza da natureza, a beleza, inclusive, da fauna, da flora. Então, isso tinha uma ideia de poder aí envolvido na ideia de ser um jardineiro. Então, ser um jardineiro era uma vocação real. Quando Deus colocou Adão para ser jardineiro do Jardim do Éden, isso era uma coisa muito especial. Então, é importante essa noção, porque, às vezes, por causa da nossa visão do que é um jardineiro hoje, a gente pode pensar que é um serviço de menor importância, e não é, nem hoje, né? Hoje também não é um serviço muito importante, mas dentro daquele contexto de que o que era o Jardim do Éden, né? E a tarefa que Deus deu a Adão de cuidar daquilo que Deus havia feito, que ele havia julgado como bom, e agora ele confia as mãos de Adão para que Adão mantivesse a beleza, cultivasse aquelas espécies. Isso mostrava toda a importância que Deus deu para o serviço do homem. E isso nós podemos atribuir também para a nossa vida naquilo que nós fazemos. Podemos não ser jardineiros ou não fazer algo assim que a gente julgue de importância, mas aquilo que nós fazemos
é algo que Deus deu a nós, é o nosso quinhão, é a nossa parte nessa vida, é aquilo que faz a conexão, né, entre um talento dado por Deus, a maneira como eu sirvo a sociedade, as pessoas ao meu redor, pode ser fazendo clipes de papel, né? Mas é assim que eu estou servindo as pessoas que precisam do clips para usá-la nos papéis. Então, isso é uma vocação real. Isso é parte daquilo que Deus nos deu e que devemos fazê-lo com todo o esmero. Eu lembro da expressão que Lutero manifestou para um sujeito que era sapateiro, e aí ele, tendo reconhecido que Deus havia dado a ele, né, o Evangelho em Cristo Jesus, e a partir do momento em que ele reconhece que deveria servir a Deus, ele passa a pensar que seria mais interessante ele ir, por exemplo, ao mosteiro para poder servir a Deus. E Lutero diz, não. Né? Quando ele pergunta, o que faço agora? Ele diz, olha, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Então, esse é o seu quinhão. O papel de Adão, então, como jardineiro, o retrata como uma figura real. Então, falamos aqui que o Jardim do Éden era um lugar separado, que a tarefa de Adão era uma vocação real, como imagem e semelhança de Deus. Agora veja o Jardim do Éden como um espaço sagrado, um santuário. Gênesis 2, de 8 a 17, retrata o primeiro homem como uma espécie de sacerdote. Então, ouça essas expressões, né? Primeiro eu falei que o trabalho de jardineiro era uma vocação real, como um governo. Isto é uma expressão que diz respeito, lá na frente, a Cristo. Adão, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo, na questão do governo, como uma espécie de rei que ali iria dominar sobre o planeta. E aqui eu quero que nós percebamos que ele vai agir como uma espécie de sacerdote dentro desse santuário que é o Jardim do Éden. Por que o Jardim do Éden é um santuário? Primeiramente, porque ele é caracterizado pela presença de Deus. Deus está presente ali, Deus fala com o homem na viração do dia. Então, esse é um lugar muito especial. Eu lembro quando Deus chamou Moisés a partir da sarça ardente, o que ele disse para Moisés? Tira as sandálias dos seus pés, porque este lugar é santo. Onde Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta, aquele lugar é um lugar santo. Você vai se lembrar também do próprio tabernáculo, quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, assim que o tabernáculo é terminado, a glória de Deus se manifesta naquele lugar, e diz o texto, termina assim o livro do Êxodo, que Moisés não consegue entrar no tabernáculo por causa da presença de Deus. O Jardim do Éden, então, era um santuário. Veja que o tabernáculo ele vai representar esse jardim do Éden nesse aspecto da presença de Deus. Quando os seres humanos foram expulsos do Éden, querubins foram posicionados a leste do jardim para guardar o caminho para a árvore da vida. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24. E adivinha o quê? O tabernáculo, quando ele era montado, à frente dele, o portão, né, a porta da frente, deveria ser montada virada para o leste, que é o nascente do sol. E adivinha o quê? Na porta do tabernáculo existia a figura de querubins, guardando, como que, né, guardando ali, como guardiões para que ninguém entrasse na presença de Deus da forma errada, sem ser convidado por Deus ou da maneira errada. Um outro aspecto do Jardim do Éden é que lá estava, no centro dele, a árvore da vida. E quando a gente lê lá em Apocalipse capítulo 2, quando ele fala dos novos céus e nova terra,
lá está a árvore da vida no meio da praça. Ela está ali presente. Então, nós vemos ali uma representação do céu, ou lá no céu, uma representação do Jardim do Éden. Então, nós vemos aqui que este é um espaço sagrado, é um santuário. Há um aspecto interessante também aqui, é que Deus fez o Jardim do Éden, lá no capítulo 2, creio que é o versículo 8 que fala isso, um dos 8, 9 ou 10, mas Deus fez o Jardim do Éden e colocou o homem lá dentro. Então, é um lugar separado em que Deus colocou o homem, é como se fosse um convite. Deus convida o homem e o coloca lá e diz: você vai cuidar desse jardim aqui dentro. Então, a responsabilidade e a tarefa dada a Adão no jardim é cultivar e guardar. Preste atenção nisso. Cultivar e guardar. Um verbo que somente vai ser usado para levitas no serviço do santuário. Olha que coisa interessante isso. Eu vou aqui interromper um instante aqui o compartilhamento. Deixa eu colocá-lo de volta para mencionar uns textos aqui para a gente dar uma olhada nisso. Olha que interessante. Então, quando lá no Gênesis ele fala em cultivar e guardar o jardim, essa ideia, o mesmo verbo é encontrado em textos que falam acerca do trabalho dos levitas. Eles cultivavam e guardavam as coisas referentes ao trabalho no tabernáculo. Deixa eu ver aqui onde está esse texto. Ok, Números, capítulo 3, no versículo 7 e 8. Então ele diz assim: e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Olha que interessante. Terão cuidado de todos os utensílios. A mesma expressão que é usada em relação ao Jardim do Éden. Depois, no capítulo 8 de Números, versículo 26, ele diz assim: porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Aqui está traduzido como o ajudarão. Mas é a mesma ideia. Tem mais um texto aqui, capítulo 18, quando diz assim: e vós, 18:5, vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Então, no finalzinho do versículo 6 fala: para servir na tenda da congregação. Esses termos aqui, o serviço aqui, eles são o mesmo verbo que é utilizado para Adão cuidar do jardim. Qual que é a implicação disso para nós? Então, aquilo que Adão estava realizando no jardim tem a mesma implicação do que os levitas faziam dentro do tabernáculo como um ato de adoração a Deus, do qual eles deveriam cuidar, zelar por aquilo que eles estavam fazendo. O trabalho ali, portanto, de Adão era um trabalho de um sacerdote. Nós podemos dizer que lá no Jardim do Éden existiu uma espécie de sacerdócio universal, né? Porque você não tinha necessidade de que ninguém estivesse fosse intermediador entre você e Deus. Você estava diante de Deus diretamente. E aquilo que você fazia era e representava um ato de adoração a Deus. E era então aquilo que ele estava fazendo. Então, no trabalho que Adão estava realizando, ele estava servindo a Deus como um levita servia dentro do tabernáculo. E, queridos, nós podemos também aplicar esta noção em relação ao nosso serviço, porque, da mesma maneira, o nosso trabalho nesse mundo também é um serviço de adoração a Deus, como os levitas serviam
lá no tabernáculo ou no templo. Pode ser que seja a coisa mais simples que nós fazemos, mas ainda assim é o nosso serviço de adoração a Deus. Por isso, devemos fazer com todo zelo, temor e tremor, porque feito para Deus. Vocês conseguem perceber a dimensão da criação de Deus do homem? Quanto o homem, de fato, é um ser significante, cheio de significado, um ser de grande importância, de grande valor para Deus, feito com um propósito grandioso, para uma tarefa gigantesca, que é servir diretamente a esse Deus maravilhoso, desfrutando de todas as coisas que esse Deus criou, num relacionamento filial. Então, isso é maravilhoso, né? Indescritível para nós. Bom, continuando aqui, o Jardim do Éden como um espaço sagrado, santuário. Olha que interessante. Éden é um lugar elevado, porque a Bíblia fala que de lá sai um rio que vai se dividir em 4 braços. Então, para você imaginar um rio saindo de um determinado local, indo para outros, é preciso que, de fato, esse local seja elevado. Isso tem algumas implicações para nós. Poderemos pensar, né? Primeiro que um rio, que de onde fluem águas que depois vão se dividir em outros braços, esse rio é aquilo que transmite vida, né? O rio, por natureza, transmite vida. Onde ele vai, você vê o verde, né? Quando você faz uma viagem aí para o interior, especialmente para algumas regiões mais secas, eu gosto de viajar para o Nordeste, por exemplo. O Jonathan aí é da Bahia, né? Sabe como é que é lá? A gente passa por algumas regiões áridas, mas de repente você vê ali um mato verde, você vê uma região assim com várias árvores, um pedaço assim, parece um oásis, né, no meio do deserto. Pode ter certeza que lá embaixo tem um rio, ou um riacho, ou um córrego, passa água ali. Então, onde o rio passa, você tem vida, você tem o florescer. E a ideia aqui do livro do Jardim do Éden, a Bíblia diz que de lá então flui esse rio, um rio que de onde jorra água e de onde então flui a vida. E essa é uma figura que é utilizada na Bíblia. A gente sabe que Jesus a utilizou lá na frente, né, dizendo que a quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, que aquele que tem sede beba da água que ele nos dá. Então, essa figura, ela é muito importante. Em Ezequiel, capítulo 28, nos versículos 13 e 14, nós lemos que, veja que interessante, versículo 13: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio e tal, tal. E aí no versículo 14, ele vai nos dizer: Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Na verdade, esse primeiro texto aqui, apenas que é um texto aplicado normalmente no entendimento acerca de colocado quando se fala acerca do diabo, né, fala que ele estava lá no jardim, que estava coberto disso, daquilo. Não vou analisar isso agora, mas há divergências se de fato está falando acerca do diabo. Mas, de qualquer maneira, o ponto aqui é quando ele diz: permanecias no Monte Santo de Deus. Quando você pensa no rio, você também pensa no monte, porque as águas, elas, para saírem de um lugar, né, e percorrerem na direção de outro local, ele precisa estar numa área um pouco elevada. Então, nós podemos também pensar no Éden como um lugar mais elevado. E lugares elevados também remetem à divindade. Isso desde os tempos antigos também. Quando a gente faz essa leitura do Gênesis à luz da cultura da época Mesopotâmia, nós podemos perceber que existe ali uma intenção de mostrar esse lugar como um lugar mais alto, um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Enfim, o Jardim do Éden. Bom,
Vamos dar sequência aqui. Então, dentro disso, o papel do homem. Em suma, criado no mundo, com domínio sobre ele, o homem é imediatamente abstraído do mundo e colocado diretamente na presença divina. O que está sendo dito em tudo isto é certamente como o mandato de domínio deveria ser exercido. O homem deveria controlar o seu mundo, não principalmente emergindo-se nas tarefas de ordená-lo, mas reconhecendo que havia um sistema de prioridades pelo qual toda a vida deveria ser regulada. Se ele estivesse corretamente relacionado ao seu Criador, responderia corretamente à criação. Traduzindo aqui em miúdos, o que o texto diz é que há uma relação estreita entre o relacionamento do homem com Deus e aquilo que ele faz na terra. E aquilo que ele faz na terra com seu relacionamento com Deus. Não há como você quebrar isto. O que você faz é importante no seu relacionamento para com Deus, e o seu relacionamento para com Deus define o que você faz e como você faz a sua atividade e a sua relação com a terra, né? Então, isso é uma coisa que está completamente ligada. E esse é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa aliança com Deus. Então, o reinado deste homem é efetuado através do relacionamento da aliança. Então, queridos, isso tudo que nós fazemos está ligado a como nós nos relacionamos com Deus. Para Deus importa aquilo que nós fazemos, como nós fazemos, o propósito do nosso coração, a motivação interna. Para Deus isso importa. Isso está dentro dessa aliança da criação. Agora, vamos olhar para o jardim e tentarmos observar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, havia um elemento real e vital de condição, o relacionamento da aliança no jardim. Deus colocou um condicional ali nesse relacionamento. Parece, quando a gente pensa assim, quando a gente fala que Deus colocou ali aliás, de todas as árvores, né? Deus escolheu uma árvore e disse, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto dela você não deve comer. O que aparenta para nós? Talvez hoje a gente pense, puxa, isso era totalmente desnecessário, né? Por que Deus colocou essa árvore? Parece uma coisa muito arbitrária da parte de Deus, simplesmente dizer, olha, daquela árvore eu não quero que você coma. Parece um capricho, parece colocar diante do homem a possibilidade da tentação, né? Mas isso está inerentemente ligado à própria identidade do homem, como homem. Porque o homem, o ser humano, ele só é homem no momento em que ele pode responder pelos seus atos. É diferente de um animal, não é? O animal age por instinto. E se um animal te morder, um cachorro te morder, a gente sabe que não dá para responsabilizá-lo, culpá-lo, né? Fazê-lo pagar por isso. Você deve tentar ensiná-lo a não morder, talvez colocar uma focinheira. Você tem que se proteger daquele instinto do animal, mas talvez ele tenha te mordido porque estava com fome, ou com raiva, ou sentiu-se ameaçado. Então você deve estudar o animal e tentar se proteger dele, mas não há como mudar essa índole do animal. Pode tentar adestrá-lo, né? Enfim. Mas o ponto é que o homem, o ser humano, é ser humano porque ele pode ser responsabilizado pelos seus atos. E o nosso amor para com Deus é amor porque existe a opção de não amar. No caso do homem lá no Jardim do Éden, havia essa opção dele simplesmente rejeitar a Deus, não obedecendo nesse mandado, nessa ordem que Deus havia dado em relação a esta árvore. Veja que esta árvore faz com que o homem seja colocado no seu devido lugar. Porque Deus disse, olha, você pode desfrutar de todas as coisas, do fruto de todas as árvores, você pode comer. Então, fique à vontade,
sinta-se em casa, né? Desfrute de tudo, mas aquilo ali eu não quero que você mexa. Então, quando Deus diz isso para o homem, ele faz com que o homem esteja sujeito à vontade de Deus. Ele faz com que aquela árvore fosse uma lembrança da presença e da ordem de Deus, da palavra de Deus. Quando ele olhasse para aquela árvore, ele se lembraria da ordem e da palavra de Deus. Então, isso era e se tornou uma condição para a manutenção da relação do homem com Deus. É o que nós chamamos de aliança de obras. Porque se houve um momento em que o homem teve livre arbítrio, foi nesse momento e tão somente nesse momento. Ele tinha uma vontade livre, uma vontade que não havia sobre ele uma inclinação a fazer a coisa errada. Ele podia parar, pensar e falar: não, eu não preciso do fruto dessa árvore, eu tenho tudo. Eu tenho um relacionamento com Deus, a minha esposa, todo esse jardim. O que eu preciso mais? O que me falta? Então, era um relacionamento baseado nessa condição. Então, era proibido comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o fruto da árvore proibida foi comido, aí é importante a gente lembrar, todos nós ficamos envolvidos naquela atitude, naquele pecado de Adão. Romanos capítulo 5 vai deixar isso muito claro, que em Adão todos nós pecamos. Toda a descendência dele foi manchada pela atitude de rebelião. Então, essa aliança era não só com Adão, mas com toda a raça que Adão representava. Então, Adão é o nosso representante. Ele errou e todos nós também pagamos o preço junto com ele. Por isso é que lá em Romanos capítulo 5, Jesus é apresentado como segundo Adão, alguém que nos representa, porque ele, tendo vivido uma vida perfeita, assumiu o nosso lugar. Então nós podemos dizer, eu prefiro Jesus Cristo como meu representante do que Adão como meu representante. Adão fez tudo errado e eu prefiro então Cristo que fez tudo certo. E ele assumiu o meu lugar. Bom, o conhecimento do bem e do mal, que era o que foi oferecido pela serpente, tem a ver com o exercício da absoluta autonomia moral. Ou seja, eles só conheciam o que era bem. Eles estavam vivendo bem, conheciam o bem e continuariam bem, se não quisessem ter conhecido também o mal, serem conhecedores do bem e do mal. E foi isso que os tentou. E o que os tentou foi querer ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, a decisão de Adão de autolegislar, ou seja, agir em vontade própria, fez com que ele se parecesse com Deus em um sentido. Quer dizer, ele passou a ter um conhecimento que ele não tinha, mas também diferente em outro, pois ele não seria capaz de prever as consequências de suas escolhas a longo prazo e nem controlá-las. Então, Adão agora não tem controle de mais nada. Agora ele está sujeito ao mal na qual ele quis conhecer. Então, você quer conhecer o mal? Então, você vai conhecer o mal. A gente vê essa escolha mais à frente, quando o povo de Deus, lá em Números capítulo 13, não quis, não aceitou a, a convite, né, de Deus de entrar na terra prometida e tomar posse dessa terra prometida. Ao contrário, eles disseram, queremos voltar para o Egito. E aí Deus, então, aceitou essa proposta, não fazendo-os voltar ao Egito, mas fazendo-os morrer no meio do deserto. Então, quando nós contrariamos a vontade de Deus, achamos que sabemos ou podemos mais ou queremos ir além do que Deus definiu como limite, nós sempre pagamos um alto preço na nossa vida. Quais foram as consequências aí da queda do homem? Em Gênesis capítulo 3. Quantas coisas aqui enumeradas, né? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Então, alguma coisa aconteceu ali que eles passaram a ter uma percepção que eles não tinham antes. É claro que eles se viam,
né, e sabiam, viam-se nus, mas o texto mostra que na mente deles alguma coisa mudou, uma chavinha foi alterada. E a forma como eles se percebem agora é uma maneira que lhes traz vergonha. Eles olham um para o outro e percebem vergonha. Talvez ali a ideia da malícia, mas de uma percepção em que um e o outro tinham total intimidade antes. Alguém pode dizer, né, como crianças, né, não viam malícia, agora eles olham para o outro e percebem que há alguma coisa que os incomoda e que antes não incomodava. O texto fala que eles se escondem da presença do Senhor. Tive medo quando Deus pergunta: e aí, meu filho, o que você está fazendo aí escondido? Tive medo. O homem passa a sentir medo de Deus. Veja, aquele que lhe fez e constituiu todas as coisas e deu tudo de presente, lhe deu o jardim, fez você um sacerdote e um servo no meio desse jardim, e a sua relação com ele é de pai para filho. Agora esse homem passou a ter medo desse Deus, da reação desse Deus e das consequências diante dele, sabendo que ele teria que prestar contas diante de Deus. Então, uma coisa muito grande aconteceu aqui. Mais à frente, nós lemos lá em Isaías, quando Deus fala, né, as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e o povo. Então, medo de Deus. Depois, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore. Aí percebemos que a malícia passou a fazer parte do homem, um querendo jogar a culpa sobre o outro. A mulher, né, o homem sobre a mulher sobre a serpente. A serpente é que ficou olhando para um lado para o outro, e agora, né? Não tem para quem jogar a culpa. Mas percebemos aí a formação, o pecado já mostrando a sua face terrível. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Bom, isso não foi para o homem, né, que Deus disse, mas para a serpente. Embora que também como resultado, homem e mulher têm as suas dificuldades. O texto vai falar mais à frente. Mas a relação do homem com aquele animal passou a ser uma relação conflitiva. Temos nesse mesmo versículo a promessa do descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Uma primeira profecia em relação à vinda de Cristo. Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, ou seja, você vai passar a ter sofrimento físico, como você não, como não foi, eu vou usar a expressão planejado, né, originalmente, que você tivesse. Você não precisaria ter esse sofrimento, mas você vai ter como fruto do seu pecado. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Esse trecho aqui não pode ser entendido que a partir do pecado é que o homem passou a ser autoridade no lar. Por que não pode ser visto dessa forma? Porque Paulo lá na frente vai explicar que o homem é autoridade porque veio primeiro. Então existe aí uma questão de ordem da criação, da qual Paulo vai deixar mais claro lá na frente. Mas o ponto é que essa relação entre homem e mulher não vai ser fácil, porque a mulher não vai aceitar isso com facilidade e nem o homem vai governá-la no sentido positivo da palavra, né? Vamos deixar claro, de maneira sábia, amorosa, né? Ele vai tropeçar muitas vezes nisso e essa relação será muitas vezes uma relação conflitiva. Maldita é a terra por tua causa. Nós estamos aqui em confinamento justamente sofrendo esse efeito da queda, né? Porque ela atingiu a terra, os animais né, e as suas manifestações causando dor e sofrimento a nós. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Então a terra vai manifestar-se contra o homem, né, a selva será um lugar inóspito para o homem por causa dos animais, por causa, né, da fauna, da flora, dos insetos também, né, que é a maior parte do reino animal. No suor do rosto comerás o teu pão. Então, se aquilo que você já fazia antes agora vai ser mais difícil, você vai se cansar, você vai sentir o peso da tarefa, até que tornes a terra. Então, a medida mais drástica foi a de que o homem morreria. É um ato da misericórdia de Deus que esse homem não tivesse sido consumido no momento em que ele pecou. Deus o manteve vivo, e isso já é graça da parte de Deus.
mas até o momento em que ele seria expulso, desta vez não só do jardim, mas da própria vida. Então, diz o texto, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Isso é o texto falando, Deus falando. Esse homem passou a ter essa noção do mal. E o texto diz, o lançou fora do jardim do Éden. Então, ele foi expulso da presença de Deus. Expulso, né? Afastado daquela presença gloriosa de Deus, daquela presença afável de Deus, daquele relacionamento de intimidade com Deus. Agora, o homem, então, quebrou a sua aliança com Deus. E esse é o ponto que eu queria chegar nesse nosso encontro de hoje, é nesse aspecto de que esta aliança tão maravilhosa foi quebrada pelo homem, e quando o homem quebra a aliança com Deus, ele sofre as consequências, e as consequências são as mais nefastas possíveis. E a sua pior manifestação é a morte. O salário do pecado é a morte. E agora, né? E agora, diante disso? Quando Jesus Cristo tomou o cálice, ele disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Queridos, como isso vai fazer sentido na medida em que nós formos entendendo cada aliança do Antigo Testamento? Mas Jesus toma todas essas alianças e fala: Este cálice é o cálice da nova aliança. Por quê? Porque agora a única maneira, né, de você poder adentrar novamente a presença desse Deus, vamos dizer, no seu jardim, diante do seu trono, para ter uma relação filial com Ele, para servi-lo como sacerdote, como se você fosse um levita, mas através do seu próprio trabalho, para viver para a honra e glória dele, para ter a certeza de que você vai pertencer a esse jardim, é através desta nova aliança no meu sangue. Então é preciso que você quer aproximar-se do Pai, então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém vem ao Pai senão através deste sacrifício, desta nova aliança. Então, desta forma, ele confirmou a importância permanente do compromisso de vida e morte incorporado nas alianças de Deus. Jesus apontou para o sangue da aliança porque ele entendeu o profundo significado da aliança de Deus com o homem. Uma coisa muito importante quando a gente estuda essa aliança da criação é olhar para o futuro e perguntar para onde Deus quer nos levar. O que Deus quer de nós? Na verdade, o que Deus quer é resgatar aquilo que foi perdido por causa do pecado. Ou seja, existe um plano de retorno ao Jardim do Éden. Eu creio que não será da forma como estava lá Adão e Eva naquele momento inicial. Mas a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Então a gente sabe que haverá uma mudança drástica em relação à nossa vida hoje. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos entender que haverá uma continuidade. E a continuidade é o resgate de quem nós deveríamos ser como pessoas, à luz da palavra e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E nesse relacionamento, como Adão desfrutou ali diante de Deus. Bom, finalizo com esta frasezinha. Deus procurou confirmar e restabelecer esse relacionamento na aliança com Noé. Quando a gente agora, semana que vem, formos para Noé, nós vamos perceber, por um termo no hebraico, que o que Deus fez com Noé, primeiramente, foi simplesmente restabelecer a aliança que foi feita com Adão. É uma aliança da criação. Ou seja, Noé, farei uma aliança contigo, escolhendo a sua família para salvá-la do dilúvio. Então, é uma aliança de preservação da vida, como era a aliança lá com Adão. Então, Deus vai retomar esta aliança e confirmá-la através de Noé. E certamente é uma aliança que é tomada, né? Tem como prerrogativa a graça de Deus ali. Você é um pecador e eu estou assumindo que você vai ser salvo
de uma situação de total caos e perdição de todos. Mas você vai ser salvo, Noé. Eu farei uma aliança contigo e com a sua família. Então, a história vai continuar dessa forma. Deus restabelecendo esse relacionamento através da aliança com Noé. Deus abençoe, queridos. Boa noite a todos e voltemos à nossa programação normal, ao nosso confinamento. Aproveitem. Deus abençoe.